Bom, pessoal, a gente está hoje aqui com o vereador já também e pré-candidato a vereador para a próxima eleição, Douglas Carbone. A gente vai trocar uma ideia com ele igual a gente fez com o resto do pessoal. Vai ser um pouco diferente da de prefeito, vai ser igual a de vereador que a gente já fez com a Thalita. Então a gente vai trocando ideia, vai conversando com ele para ver quais são as ideias dele com a gente funcionário. Bom, Douglas, primeiramente, uma pergunta que fazem muito para a gente. Em questão de... Há muito na prefeitura, na troca de gestão, perseguição. O funcionário hoje ele não pode dar a opinião dele, ele não pode falar em quem ele vai votar, porque troca-se de gestão, tem a perseguição, o funcionário é afastado para outro setor, perde esse cargo, acontece várias coisas que a gente já sabe como acontece. O gabinete seu, o seu pessoal, você mesmo, tem essa abertura para o funcionário chegar e conversar com você, pedir para como que ele vai fazer uma denúncia, se você consegue dar uma força para o funcionário quanto a isso? Sim, né? Hoje eu, inclusive, tive uma reunião com a professora Alessandra, que a gente brigou muito com a ex-secretária de Educação, a professora Edna. Nós tínhamos um problema na educação com os professores eventuais. Nós nos unimos. Eu me lembro muito bem que o pessoal fechou a porta da prefeitura. Eu fui lá brigar para que a gente pudesse ter um diálogo e resolver o problema dos professores eventuais. O meu gabinete sempre esteve aberto, né? A gente conhece como funciona, e principalmente a questão do estatuto, a lei orgânica do município. Nós temos um trabalho muito presente nessas cobranças, né? E lembrando que essa questão de perseguição é real, né? A gente não pode mentir. Tempos sombrios a gente tem em alguns momentos na prefeitura de Taubaté. Eu sei porque a gente trabalha muito defendendo os funcionários em geral, mas a gente conhece em bem particular a questão do Centro de Controle de Zoonoses. E tinha um problema sério na prefeitura. Quando você fazia alguma coisa que a administração não queria, você colocava de castigo lá no CCZ. Né? E isso é um absurdo, porque os animais precisam de acolhimento, eles precisam de apoio. E a gente sabe que isso não resolve o problema do funcionalismo público, né? A gente tem aí alguns problemas, principalmente da valorização do funcionário esses últimos anos, que infelizmente não... Pra você ter uma ideia, a questão de reposição de inflação, nós estamos falando nem de aumento, nós estamos falando de reposição de inflação. O funcionário não consegue se organizar porque há uma perseguição, há uma situação que parece, se a gente reivindicar aumento, a gente está fazendo mal. Não, está fazendo certo, está reivindicando seus direitos. A questão da reposição de inflação é perdas salariais, o funcionário perdeu a capacidade de compra. Então, o nosso gabinete sempre esteve aberto e por muitas vezes agindo de forma bem imparcial nesse sentido, mostrando para o funcionário que ele está seguro com a gente, sem expor o funcionário, para que a gente possa resolver a vida daquele setor ou daquela secretaria ou da própria prefeitura em geral. Beleza. Uma coisa também que o pessoal pediu para falar para vocês, na verdade para todos os vereadores, referente ao plano de carreira nosso, que está na Câmara. Na verdade eu tenho 16, 17 anos de prefeitura, desde que eu entrei isso já é uma história já e virou conto de fada já, o pessoal brinca. Quanto a isso, chegou até a Câmara, esse projeto com vocês, você viu o projeto mais de perto, você viu como é que está esse projeto? Sim, eu participei de uma reunião no começo, inclusive a gente tem um plano de carreira que foi aprovado na Câmara Municipal e ainda coloquei algumas situações desse plano de carreira que nós já fizemos na Câmara Municipal para os nossos funcionários. Nessa reunião eu coloquei que era importante a gente valorizar os funcionários que estavam fazendo cursos, que estavam fazendo pós-graduação, que estavam fazendo mestrado, fazendo doutorado, mas também tem cursos de especializações, né, de cada área. A gente não pode falar só de graduação. Inclusive o projeto precisava contemplar melhor isso e bem esclarecido. Inclusive a minha contribuição nessa reunião foi bem nesse sentido, porque eu entendo que alguns setores, por exemplo, você pega um eletricista, que ele faz um curso de melhoramento para a sua profissão. Ele é um eletricista, ele tem um curso técnico, então você tem que pensar também nesse funcionário, né? A gente fez essa contribuição, a gente vai discutir mais sobre isso, e é muito importante que a gente possa falar sobre isso. Acho que você que é funcionário, é uma mudança de paradigma. Só de estar aí esse projeto na Câmara Municipal, porque não pode ficar à mercê de governos, né? De gestor, né? De gestor. Entra um partido X, entra o partido Y, entra o cara, a pessoa Y ou a pessoa X. Se você tiver um plano de carreira e um plano de valorização do funcionário, você não fica refém do gestor. E a gente tem que parar com puxadinho nessa cidade.
né? Nós somos uma cidade de vanguarda. A gente tem que melhorar as questões salariais, de trabalho, de oportunidade. Quando você fala se a gente é parceiro do funcionário, eu já mandei recurso para comprar equipamento de proteção individual, né? Lá para o pessoal da Secretaria de Mobilidade Urbana. Então a gente sabe a dor do funcionário. É inadmissível uma administração que não pense nesse sofrimento. Eu acho que a gente tem feito nesses últimos anos essa contribuição e a gente vai brigar muito para que esse plano de carreira possa ser aprovado e ajudar os funcionários a não terem mais problemas com qualquer gestor. Então, porque dá esse problema. Entra um gestor, sai o outro, a gente acaba perdendo o cargo, então você sai de um salário X e volta para o piso da prefeitura. Então o plano de carreira a gente quer muito, na verdade, para não ter mais esse problema de ficar à mercê do gestor, né? Independente de quem entrar ou quem sair, a gente vai continuar seguindo uma linha, não vai ficar na mão do gestor de ele entrou, eu tenho que fazer tudo que ele quer. A gente tem que ter um plano de governo para a cidade, né? Não de mandatos, né? Entra um governo, faz um slogan, coloca lá o seu mandato, mas a gente tem que ter um plano de governo, de governabilidade, que vai de curto, médio e longo prazo. Por isso que a gente fala muito dessa questão do Instituto de Previdência, que a gente tem um déficit atuarial de 3 bilhões de reais, não existe um plano de governo. Então você vê que a gente passa governo, entra governo, não tem um impacto nesse sentido, né? Eu tenho insistido para que os gestores, tanto essa gestão quanto a gestão passada, para a gente falar um pouquinho sobre planta genérica do município, que está há 30 anos a gente não se faz um reajuste da planta genérica. Então o pessoal fala, nossa, você vai aumentar imposto das pessoas? Não, gente, a gente está falando de investimentos em saúde, educação, funcionalismo público, que parte disso nós temos que melhorar o sistema de arrecadação do município e parte disso é garantir as futuras aposentadorias. Então porque a gente tem hoje 7 mil funcionários que precisam ser atendidos pela gestão pública. Você imagina que a gente tem aqui um orçamento de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Parte desse recurso é investido no nosso comércio, né, nos nossos serviços. Então, a gente tem que encarar a prefeitura como uma grande empresa que emprega, que tem que ter uma mão de obra qualificada, que tem que ter funcionário com uma grande segurança jurídica para que ele possa trabalhar e entender a prefeitura como uma grande alavanca até da economia municipal. Então, você está falando, citou até na parte do plano de carreira, que você acabou mexendo ali, foi na parte da reciclagem do funcionário, é isso? Isso, na reciclagem. Porque é o seguinte, hoje você tem um plano de carreira que foi enviado para a Câmara, a gente tinha uma discussão muito grande da questão de graduação e pós-graduação. Ok, legal, isso você consegue identificar rápido, quem de vários setores, e você consegue ver quem tem graduação e pós-graduação. Mas e os cursos técnicos, que as pessoas entraram, concursaram de forma técnica? Como é que você vai mensurar para poder, por exemplo, nesse plano de carreira, para que ele possa ser valorizado e possa crescer? E eu vou falar uma coisa aqui que é um risco muito grande, que eu espero que você passe para os funcionários. É importante ter um prefeito ou uma prefeita que pense em valorização imediata dos funcionários. Porque tem cidade que aprovou o plano de carreira, para você ter uma ideia, a gente tem uma cota por ano de aprovação de pessoas que são beneficiadas com esse plano de carreira. O que a gente não pode deixar acontecer na cidade de Taubaté. Porque se lutou-se anos para ter esse plano de carreira. E infelizmente, se a gente não tiver um prefeito ou uma prefeita que tenha o compromisso com o funcionalismo público, nós vamos ter um sofrimento muito grande. Então, isso que é o medo nosso. Muito funcionário não sabe como que está esse plano de carreira, entendeu? Então, para eles aprovar, beleza, só que não sabe toda a história. Aprovou o plano de carreira, entendeu? Pode ser que o próximo prefeito ou a prefeita de Taubaté fale o seguinte, não, eu não tenho recurso, então eu vou fazer por partes. Esse ano eu vou promover 15, o ano que vem eu promovo 20, no próximo ano eu vou promover, vou dar 30. Então, assim, ele vai dividir isso por ano porque ele tem argumentos orçamentários que ele pode dizer sobre isso. Mas eu vou falar uma coisa agora da luta dos professores, do plano de carreira dos professores, que eu trabalhei muito para isso acontecer. Foi uma realidade e a gente conseguiu. Anos, pessoas passaram antes de mim lá. Quero recitar aqui a ex-vereadora Poliana, a ex-vereadora Lorene também, que falou sobre isso na Câmara Municipal.
E eu falava sempre sobre esse plano de carreira, inclusive a lei de 1/3. Foi neste governo, no governo Saúde, que teve um olhar mais carinhoso para os professores e a gente conseguiu aprovar a lei de 1/3 e também o plano de carreira dos professores. Então é uma coisa séria. Fazer política é coisa séria. Eu bato bastante nisso, porque é o que o funcionário mais quer, é o plano de carreira. Então eu vou acabar batendo bastante nisso. Pô, vereador ainda, né? Vereador, pré-candidato. Outra coisa que o funcionário reclama muito é a questão do plano de saúde nosso. Sim. Qual que é o problema nosso do plano de saúde? Tem-se poucos médicos para ser atendido, tem uma demora muito grande para fazer um exame, alguma coisa, e muito em relação ao valor do plano. Porque você pegar um funcionário, uma família, a esposa, o marido e 2 filhos, que é mais ou menos a média do pessoal. Você vai ver, vai dar em torno de uns 800, 900 reais. Falando que o piso da prefeitura é um valor relativamente baixo por causa de muitos anos sem o reajuste, acaba atrapalhando um pouco, o funcionário acaba perdendo 1/3, 2/3 da renda dele. Você acha que como vereador você consegue ajudar alguma coisa, uma fiscalização mais forte, um projeto melhor para isso? Olha, eu acho que eu sou uma das pessoas que pode mais falar, porque eu fiz a CPI, que fez a fiscalização do plano de saúde. Tudo que aconteceu, inclusive do sindicato de servidores, foi nós que na CPI que levantamos, né? Por exemplo, o valor que hoje era pago antigamente, que hoje é diferenciado. A gente sabe hoje uma discussão grande, esses planos de saúde, eles precisam hoje, que a gente chama de plano de saúde que fala sobre empresa, né? Porque a prefeitura nada mais é que uma empresa. Ele precisa ser melhor negociado. Infelizmente, hoje esse plano de saúde está ainda na mão do sindicato dos servidores, que acabam, de alguma forma, intermediando isso. Passou-se lá para o funcionário, pessoal, tudo mais, mas se você não tem um poder hoje de negociação com esses planos de saúde. E você tem poucos planos oferecidos na cidade de Taubaté. Por exemplo, vou falar para você. Você tem até outros planos maiores, mas esses planos maiores, por exemplo, o Sul América, que é muito caro, né? Se hoje o Santa Casa já é difícil pagar, o que dirá um Sul América? Você tem que ter hoje, dentro da Prefeitura Municipal, um planejamento para que você possa negociar com esses planos de saúde. Quando você passa essa capacidade para o funcionário, ele não tem muita capacidade de negociação, porque ele tem a sua vida individual, do seu filho, da sua esposa, né? E você... Qual é o poder de negociação? Quase nada. Eu acho que precisa se discutir mais profundamente sobre essa discussão. Inclusive, me parece que o São Lucas vai ser ocupado por um grupo particular que vai fazer parceria com a Prefeitura de Taubaté, já adquiriram o prédio do São Lucas, que abre caminho, porque hoje a gente só tem Santa Casa ou Policlin, né? Então, a Policlin, inclusive, tem um problema da expansão dela, que está parado o projeto lá. Até agora eles não conseguiram, a gente não tem UTI dentro da Policlin. Isso é um absurdo, né? E aí você tem o regional, que atende os planos de saúde Santa Casa e outros planos de saúde, que também atende SUS. Mas você precisa hoje ter alguns hospitais particulares em Taubaté que atendam essas demandas, que a prefeitura hoje tem praticamente 7 mil vidas que podem potencialmente ser negociadas com esses planos de saúde, que eu acredito que dá para abrir uma discussão sobre isso. Beleza. Sobre o reajuste anual que a gente tem que ter, que é o repasse da inflação no caso, né? Não é nem aumento, nada, é só o repasse da inflação. Referente a isso, o senhor chegou a entrar com alguma coisa para o prefeito, fazer alguma pergunta para o prefeito, forçar ele a fazer isso para o funcionário? Olha, São José dos Campos, a cidade vizinha nossa, tem uma que a database chama de gatilho, né? Taubaté precisa fazer isso, mas aí eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de vocês, servidores, né? Porque a mobilização das pessoas é importante, né? Porque são alterações de leis, né? O governo, eu já fui oposição, já fui situação, então eu entendo que o governo faz uma força-tarefa para não aprovar esse tipo de projeto. Se a gente muda a lei orgânica do município e consegue colocar isso dentro dos parâmetros, que a gente tem o gatilho para que a gente possa fazer essas reposições inflacionárias, vai forçar o governo, qualquer um que sentar no bom conselho, ter essa atenção maior, porque São José dos Campos, o prefeito, por exemplo, tenta fugir desse gatilho, mas não consegue, porque está na lei orgânica, você precisa cumprir, isso está também no Estatuto do Funcionário Público, então foi muito bem amarrado. O que precisa Taubaté é gente compromissada, mais vereadores, eu estou falando aqui com você,
Porque eu já discuti isso publicamente sobre esse assunto. Taubaté precisava da lei do gatilho, porque chegou o período de database e você ter esse período de reposição inflacionária, independente se o prefeito quiser ou não. Entendeu? Entendi. Esse projeto, esse do gatilho, você consegue passar pra gente? Sim, a gente já tem. Nós estudamos isso há 4 anos atrás. Nós ficamos um estudo muito profundo nisso, porque eu, inclusive, era líder do governo e sempre falei isso na tribuna. Eu falei, gente, é impossível a gente ficar todo ano, ficar implorando para o prefeito mandar a reposição de inflação para a Câmara. Eu acho que a gente tem que ter a lei do gatilho. E aí eu vou falar uma coisa, você funcionário da universidade, precisa incluir, inclusive, as fundações da universidade e a própria universidade. Porque nós não estamos falando aqui de aumento de salário. Quando as pessoas falam, nossa, mas é aumento de salário. Não, gente, é perdas salariais. Porque a prefeitura, ela reajusta o seu IPTU anualmente em cima da inflação. Então, naturalmente, o funcionalismo público também tem que ser contemplado acima da inflação. E a gente não está falando de aumento de salário. Nós estamos falando de reposições inflacionárias. O funcionário poder comprar as coisas também. Sim, ele perde a capacidade de compra. A capacidade de compra. Outra coisa, vereador, que a gente vai falar agora também, que eu vou pedir pro senhor, eu sei que o senhor ajudou muito o pessoal da zoonose. A zoonose, a gente brinca na prefeitura, a zoonose é do Douglas Carboni, que é ele que resolveu tudo lá. Há mais alguns setores para o funcionário saber que o senhor ajudou, como a gente sabe que tem as emendas de vocês, o certo é a gente não precisar. Só que infelizmente a gente precisa muito das emendas dos vereadores para comprar material do trabalho. Básico. Hoje em dia é um computador, uma cadeira para o munícipe sentar. Sim. Tem alguns outros setores que o senhor ajudou? Tem, o pessoal da RH a gente já mandou recurso, a gente já mandou recurso pro pessoal da mobilidade urbana que pediu pra gente, mandou recurso pro DSU que pediu pra gente. Então, alguns setores da prefeitura, o pessoal do esporte pediu pra gente. A gente sempre tenta, da medida do possível, mandar esses recursos para ajudar. Muitas vezes é 15, 20, 30 mil reais ali de emenda impositiva, mas que é importante, porque quando você tem essa verba, né, que a gente chama, essa rubrica específica de emenda impositiva, os secretários acabam tendo que ser obrigados a gastar naquele recurso, desde que seja viável aquela emenda, né? Não adianta mandar um recurso de 10 mil reais para comprar um carro e o carro custa 100. Então uma emenda fica inviável, não dá para fazer. Mas a gente discute bastante com os setores, você tem uma ideia, o Marcelo da FAC, quem conhece o Marcelo sabe o que eu tô falando. Eu mandei muito recurso para a FAC, inclusive para comprar uniforme para o pessoal, comprar equipamento de proteção individual, comprar maquinário que eles precisavam lá. Hoje falei com o Marcelo pela tarde, falou, Douglas, você vai ajudar nós no final do ano de novo? Eu falei, pode contar comigo. Lógico que você pode contar comigo. Então a gente tem feito um trabalho com os setores da prefeitura, vários setores. Lógico que o CCZ a gente mandou uma grande quantidade, porque a gente tem lá, você sabe que o CCZ era abandonado, sim, né? Sim. Uma particularidade, para quem conhece lá de perto, tá aqui, eu quero registrar o Dr. Chechel, que é procurador federal, que faz um trabalho lá. Morriam 30, 40 animais num canil, né? A gente tirou lá, uma briga nossa, inclusive com a gestão, 2 caminhões de lixo do CCZ. Tudo que não prestava jogava no CCZ, tudo que não prestava jogava no CCZ. Então a gente sabe que hoje a valorização do funcionário, são 33 funcionários lá no CCZ, eles têm, a gente mandou recurso para comprar uniforme, a gente mandou recurso para poder eles terem uma mesa para tomar café, pra você ter uma ideia. Então, essas coisas a gente acompanha, computadores, ar-condicionado, uma estrutura melhor lá no CCZ. Então, acho que a gente valoriza o funcionário. Eles falam que todo mundo agora quer ir pro CCZ. O pessoal me encontra, Douglas, quero ir pro CCZ. Agora não quer ir para lá. Porque as pessoas precisam de um período certo, né? Então, o período de setembro, outubro é o período que a gente está discutindo o orçamento. E principalmente as das emendas impositivas. Então a gente sabe quais setores que a gente vai mandar, porque é muito pedido. Além do servidor, a gente tem a população que nos pede. Por exemplo, os parcões que a gente tem na cidade foi a emenda nossa, você tem a academia ao ar livre que as pessoas pedem, a gente tem um trabalho muito forte da questão, por exemplo, tênis de mesa. Hoje a gente manda recurso para o tênis de mesa para ajudar o pessoal do tênis de mesa, e as crianças estão sendo ranqueadas a nível Brasil. E quando eu entrei, eles tinham uma dificuldade imensa, inclusive de pagar passagem para as crianças irem fazer os campeonatos. Então a gente tem vários setores da prefeitura que a gente manda recurso. Beleza. Pessoal, a gente conversou hoje com o Douglas Carboni. Douglas, eu vou deixar uns minutinhos para você se apresentar, o funcionário que ainda não conhece você, e falar sobre você, o projeto que você faz. Primeiro eu quero parabenizar você, porque é uma importância muito grande. Nós estamos falando de 7 mil famílias, preste atenção, 7 mil famílias da cidade de Taubaté. Pessoas que são servidores que servem a população.
né? Desde o posto de saúde, você tem a pessoal que faz lá o tapa-buraco, o pessoal que cuida, por exemplo, do trânsito da cidade. Então estamos falando de 7 mil famílias, dos professores em sala de aula, dos coordenadores, de várias coisas. Então, parabenizar você. Eu acho que é uma preocupação. A população que está nos acompanhando, a gente tem que se preocupar com o servidor, com a saúde do servidor, se preocupar com a vida do servidor, porque é ele que está todos os dias tendo contato com a nossa população. Então, parabenizar a sua iniciativa, porque se vocês não se unirem, vocês vão perder muito. Então, a gente que está na política, a gente precisa contribuir, mas vocês estão se organizando. Você, servidor, que vai acompanhar esse vídeo, nós estamos falando de coisas sérias, nós estamos falando de plano de carreira, nós estamos falando sobre a questão de vários assuntos que vai tocar na sua vida e vai mudar a sua vida. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Eu espero que os pré-candidatos a prefeito, a vereador, tenham consciência que nós temos uma empresa em Taubaté de 7 mil famílias que precisam de apoio. Então, parabenizar você, que sucesso aí nessa programação de vários debates. E que o servidor, eu sei porque nessa votação desse projeto que foi para a Câmara, você sabe que eu fui votar doente, eu tive febre, e briguei muito para que o projeto dos gestores, dos supervisores, a questão das secretarias passassem. Tem gente que perdeu o salário assim absurdamente, mas eu fui uma das pessoas, quero citar a Maria lá do cadastro. Falou: Douglas, eu tenho um carinho muito grande por você. Eu estava queimando de febre, com 38 graus de febre no dia lá na sessão da Câmara. Mas eu sabia do meu papel, da importância da discussão, de trazer dados, de trazer resultado, porque eu sabia que ia atingir não só o servidor, mas toda a população que é servida por esse servidor. Então, acho que é uma responsabilidade na vida pública que a gente precisa ter. Então, você está trazendo um tema do servidor, e olha, servidor, que você tenha consciência porque a gente não pode voltar a tempos sombrios de servidores sofrendo na prefeitura. Obrigado, sucesso. Obrigado.